Bom dia a todos. Hoje é dia 17/8, o nosso terceiro dia de quaresma. Sejam todos bem-vindos. Para quem vai assistir a gravação, sejam muito bem-vindos. Eu quero iniciar hoje com a introdução do livro do ano passado, tá? E eu não sabia hoje que eu vi, eles falaram hoje não, ontem, que é o terceiro ano da minha paróquia fazendo a quaresma. E eu vou iniciar essa introdução porque eu achei bem interessante para vocês. Introdução: São Miguel é um arcanjo e está posicionado na terceira tríade, abaixo do coro dos principados e acima do coro dos anjos. A palavra arcanjo, que deixa do grego arcagelos, é apontada apenas duas vezes na Bíblia Sagrada. A primeira em 1 Tessalonicenses 4,16 e a segunda em Judas 1,9. A oitava ordem das criaturas celestes, na qual se estabelece, é a ordem dos que anunciam as grandes obras e realizam os grandes feitos no mundo temporal. A exemplo do arcanjo Gabriel, que anunciou a encarnação do Altíssimo, do arcanjo Rafael, quando ministrou a cura da cegueira de Tobit, e também expulsou o demônio de Sara, acorrentando-o no deserto do Alto Egito, e dos grandes feitos realizados por São Miguel. O que sabemos sobre São Miguel, além do que consta nas Escrituras Sagradas, é obtido através da angelologia, parte da teologia que estuda os anjos, e por meio de relatos encontrados na história dos santuários erguidos em sua homenagem. Muitos foram santos e beatos que, em momentos determinantes de sua santidade, se valeram do auxílio e da proteção de São Miguel. Na Bíblia Sagrada encontramos 3 menções ao arcanjo, no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Em Daniel, São Miguel é mencionado 3 vezes, e em todas essas citações, Miguel exerce a tarefa de combater em favor do profeta e do povo. Em Judas, o arcanjo disputa com o diabo o corpo de Moisés, e no livro do Apocalipse é apresentada a queda do inimigo infernal quando Miguel e seus anjos expulsaram o grande dragão com 1/3 dos anjos do céu. Há algumas situações nas narrativas bíblicas que envolvem uma criatura celestial, a qual se denomina como o anjo do Senhor. Alguns estudiosos acreditam tratar-se de São Miguel Arcanjo. Na maior parte das vezes, especialmente quando na descrição se encontra a figura de um ser empunhado, uma espada para defender os escolhidos. Conforme relata Ferdinand de Holbock, na tradição judaica antiga, para os rabinos, Miguel é o referido anjo do Senhor, o que protegia a sinagoga e também o povo judeu. O nome Miguel, que vem do hebraico Micael, designa a história do bem contra o mal, da batalha que foi travada no princípio do combate espiritual que enfrentamos diariamente contra as potências das trevas e da grande luta final professada no livro do Apocalipse. Micael significa quem como Deus, e foi justamente esse brado que ecoou nos céus quando o arcanjo defendeu o trono do Altíssimo. Então, aqui é só para a gente ter um pouquinho mais do conhecimento sobre quem era o anjo Miguel, e para entender o poder que ele exercia dentro da nossa religião e também da nossa devoção, né? Então, quando nós ouvimos tudo isso, nós percebemos o quanto ele fazia e ainda faz por todos nós. Eu postei aquela foto para vocês ontem e a estatueta do anjo, quando ele fez uma aparição, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas quando ele fez a primeira aparição dele, onde foi relatada a primeira aparição.
Eu tinha comentado com vocês algo sobre aquilo que eu tinha visto, né, quando a filha estava com uma doença, e eu lembro que eu relatei para vocês sobre as asas douradas que eu tinha visto de um anjo. E depois disso, ela teve a cura dela após a minha oração. O que eu quero que vocês entendam, eu não tinha nenhuma relação com nenhuma religião naquele momento, eu apenas tinha uma grande fé sobre algo que já estava dentro de mim. E quando ontem eu me deparo com a estátua, a primeira imagem que me veio foi daquele dia. E entendendo que eu compreendi realmente quem estava me protegendo naquele momento. Em minhas orações, é Ele que intercedeu. Então, ontem, ao mesmo tempo, eu vi um relato, uma mensagem no Instagram do Padre Paulo, onde ele está falando exatamente sobre a quaresma do arcanjo, por que que as pessoas ainda temem ou não querem fazer. E uma pessoa foi lá, que provavelmente ela é evangélica, aí colocou um monte de coisa, um texto, um monte de citações bíblicas, dizendo que a quaresma, a única quaresma existente, é a que Cristo passou, e começou a atacar as pessoas que estavam ali. E aqui a gente entende que o não conhecer me leva a falar do outro de maneira nos quais eu estou sempre agredindo. A sensação que eu tinha não era de alguém que queria mostrar para mim que a verdade dele era uma verdade, mas sim alguém que queria atacar. Então, muitas vezes nós queremos ajudar o outro, mas em vez de mostrar o que isso traz de malefício ou benefício, eu ataco o outro querendo dizer a minha verdade. E isso é algo muito constante na vida de muitas pessoas. E ali eu disse: você só irá entender o que as pessoas aqui dizem quando você um dia conhecer. E assim foi comigo dentro da igreja, quando eu conheci o outro lado que não é do ser humano que está ali dentro da igreja, mas de todo o processo ritual que existe, que vai além do ser humano que está ali. Quando você entende isso, você já não começa a relacionar mais com um, uma igreja, um padre, um sacerdote ou o próprio Papa, mas você começa a relacionar com tudo que aquele benefício, aquela ritualística te traz. Todo o conhecimento que existe, que tem muita verdade, mas também tem muita mentira pelo ser humano. Então, esse discernimento precisa haver, mas eu entendo que aquele ser humano que estava ali julgando e condenando, ele estava apenas acreditando na verdade dele, a única verdade que ele conheceu. E nós somos assim também. Nós somos assim com as pessoas, nós as julgamos porque aquilo que ela fez é errado na minha visão, então eu a julgo e condeno. Então, quantas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Então, aqui é um ponto para a gente sempre estar observando quais os passos que nós estamos dando diante do quê? Diante daquilo que é uma devoção pura. Então, por isso que quando eu digo busque uma igreja, mas que você conecte com quem? Com aquele que está trazendo o quê? A palavra. Eu já frequentei muitas igrejas que eu não queria nem entrar, porque a única coisa que se falava dentro da igreja era do dinheiro, disso ou daquilo. Mas quando você vê alguém que está disponibilizando o seu tempo, a sua vida para para trazer o quê? O conhecimento espiritual para cada ser humano, isso é totalmente diferente.
E essa observação tem que existir dentro de nós, como seres humanos, porque senão a gente sempre vai estar julgando, assim como nós julgamos nossos pais, nossos avós, pelo que eles fizeram. Mas se você ou eu estivéssemos vivendo a vida que cada um deles viveram na sua infância, será que você seria um bem melhor que eles? Com a vida que você teve até chegar aqui? Será que você seria capaz de viver o que eles viveram? Enfrentar o que eles enfrentaram? Então, nós não conhecemos e é por isso que julgamos. Então, esse fato de não conhecer e julgar, isso que faz com que cada um de nós acabamos nos perdendo de quem realmente somos. E acabamos nos perdendo do quê? Desse encontro com Deus, dessa devoção que deveria ser algo no nosso dia a dia. Mas no primeiro aperto que nós passamos, a primeira coisa que nós abandonamos é Deus, porque nós acabamos culpando, dizendo que Ele não nos protegeu, dizendo que Ele não fez aquilo que nós pedimos, mas de verdade, nós não fizemos um exame para ver que aquilo que eu estou pedindo, eu realmente tenho condições de receber, e realmente, no caminho que eu caminhei, eu não fiz algo que eu preciso ainda pagar para poder receber isso que eu estou pedindo. E nada mais é que o que eu estou pedindo hoje, eu vou precisar pagar por algumas coisas antes para poder receber. Isso vai fazer parte de todo o movimento que cada um de nós fazemos sempre. Nós vamos pagar algumas consequências antes. Nós vamos ter que deixar abrir mão de algumas coisas. E esse abrir mão vai fazer parte. E muitas vezes, abrir mão não é algo muito fácil para nós como ser humano. É como se a gente fizesse uma dieta. Vou abrir mão do doce que eu amava. Quanto sacrifício você faz para abrir mão disso? É difícil? Então, tendo essa consciência, eu estou pedindo em oração que eu estou abrindo mão através disso. Porque todos nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Todo mundo está fazendo a quaresma. Eu preciso abrir mão de um tempo para estar aqui hoje. E a minha presença e como eu me encontro agora é que vai fazer diferença total naquilo que eu vou receber. Quando eu decidi fazer novamente a quaresma este ano e fazer isso online, tem um preço para pagar. Quando eu fazia em áudio, eu podia acordar, escovar meu dente e fazer o áudio. Hoje eu preciso acordar, me arrumar, me preparar, fazer uma oração para que isso inicie. Ou seja, eu preciso determinar um tempo e todos os dias nesse mesmo horário. Independente se eu dormir meia-noite, independente se eu dormir 10 horas da noite. Então, tudo que vocês decidem fazer, vocês vão precisar trabalhar para que isso aconteça. Nada vem como aquilo que a gente, que as pessoas buscam, um milagre que acontece assim, porque eu pedi. Vocês precisam trabalhar para que esse milagre aconteça. E ao nós termos essa consciência, isso vai fazer com que vocês agora comecem a entender o quão o nosso dia a dia são pedidos de milagres. O quão o nosso dia a dia deveria ser caminhando para que esse milagre realmente aconteça. E acreditem, é difícil, mas nós somos os boicotadores dos nossos milagres, daquilo que a gente deseja. Eu, você, todo ser humano é. E aqui inicia o quê? Um processo de maturidade para todos nós. Um processo onde eu começo hoje a observar o que está acontecendo comigo.
e perceber o quanto sou eu que estou tendo problemas, que estou com dor, que estou sofrendo, que sou eu que estou me fechando do mundo, sou eu que não quero crescer, sou eu que fico na inércia. Então, se sou eu que estou sofrendo tudo isso, então acho que ninguém pode ser culpado daquilo que eu estou decidindo. E o que eu quero trazer para vocês é que nós que decidimos tudo o que acontece na nossa vida, através de palavras, através de pensamentos, e até mesmo aquilo que eu estava conversando com a Nardisley, sobre o quanto o engravidar para ela foi algo que ela não pensou, deixou a intuição dela agir. Comigo aconteceu a mesma coisa. Como eu também estava sozinha, ou seja, minha mãe estava longe, todo mundo estava longe, estava só eu e na época o meu marido. Eu disse, tá tudo bem. Quantas mulheres não tem? Porque eu não vou também conseguir cuidar de uma criança. Então você busca por meios, e quando você busca por meios, você não está preocupado com o problema, mas eu podia chorar ali, ficar preocupada. Enquanto muitas mulheres falavam, ai, faça isso, porque você não pode isso. É, sabe, elas estavam olhando tanto negativo, a ponto de uma pessoa dizer, ai, você vai fazer parto normal? Eu fiquei 3 dias em trabalho de parto para fazer uma cesárea, além de ficar 3 dias, tive que passar pela cesárea. Então, eu ouvia das pessoas a negatividade na qual elas estavam vivendo, a negatividade. E eu falei, eu vou me preocupar, eu nem sei como vai ser o parto. Eu tenho uma amiga que falou assim, Sil, eu achei que eu tinha feito um cocô, porque em menos de 1 hora minha filha nasceu. E a outra passou 3 dias. E eu vou ser quem? Não sei. Eu só vou saber a hora que chegar. E esse pensamento que você já começa a programar, as coisas vão acontecendo. E da menina que me disse que o cabelo dói, que eu precisava cortar o cabelo, que eu precisava isso, aquilo, que o médico que atendeu ela era um açougueiro e que quase ela foi violentada por ele, porque ele era muito grosseiro. Eu tive no mesmo hospital que ela, a filha. Eu tive no mesmo hospital, eu fui atendida pela médica que eu escolhi e eu aguardava ela. E o dia do plantão era desse médico, que essa amiga minha teve o parto com ele, mas a minha médica me esperou. E no Japão eles não fazem isso. Mas ela me esperou, porque todos os dias que eu fiz consulta, eu aguardei e esperei por ela. Então, entende que é você que se coloca nos lugares. Eu tive um ótimo atendimento pós-parto. É, ela reclamou do quarto, que não tinha ar. Meu quarto tinha ar. Estava tudo funcionando. Eu não tive problemas nenhum. Eu não tive problema nem em chegar em casa. Então, todo o processo nosso é o que? A nossa mente que cria os problemas. Então, que vocês, pensando e refletindo agora, em silêncio, nos pedidos que vocês estão fazendo, vocês realmente são capazes de receber aquilo que estão pedindo? E se não são capazes, peçam que Ele te dê no tempo certo, para que isso seja uma experiência realmente que vocês possam estar vivendo para receber isso. Muitas vezes nós pedimos, eu quero, ah, eu quero muito dinheiro, eu quero muito trabalho, mas eu tenho condição de receber esse muito dinheiro, esse muito trabalho?
Será que eu tenho condição de tempo, de tudo? E daí, quando eu recebo, eu sou aquele que amaldiçoa aquilo que eu acabei de receber. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, não aguento, muito serviço, eu não estou dando conta, e começam a reclamar. E há pouco tempo antes dizia, eu quero, eu quero, eu quero. Então, esse processo precisa vir realmente de consciência para cada um de nós. E é dentro dessa consciência que começa a abrir o quê? Aquilo que eu quero, aquilo que eu posso receber. E quando receber, e a primeira dificuldade que eu tiver, eu preciso agradecer, porque fui eu que pedi. Eu não posso amaldiçoar aquilo que eu estou pedindo. Assim como eu disse para vocês que eu fiz o pedido de poder ver a minha verdade. E quando eu fiquei mal, eu não posso amaldiçoar isso, porque fui eu que pedi. Só que eu não estava ainda tão preparada como eu achava. E é isso que eu quero que vocês compreendam. É isso que nós precisamos compreender, como os nossos pedidos atuam na nossa vida. E dentro dessa consciência, nós vamos iniciar o dia de hoje. Então, nós vamos iniciar fazendo a invocação da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantaneamente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E aqui hoje nós iniciamos a leitura do terceiro dia. Na página 23, para quem está acompanhando, nós vamos ler primeiramente a antífona, que está bem no finalzinho da página. São Miguel Arcanjo, vinde em nosso auxílio e ajudai-nos a viver sempre na presença de Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe e tudo vê. Fazei que a nossa confiança seja sempre no Senhor, nosso escudo e salvação, e nunca em nossas próprias forças. Combatei conosco, príncipe das milícias celestes. Amém. E a palavra que vem hoje é no Salmo 34, aqui na página 23. Louvor à justiça de Deus. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. O meu ser se gloria no Senhor. Que escutem os pobres e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos enalteçamos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto de vocês não ficará envergonhado. Este pobre clamou o Senhor e escutou. De todas as suas angústias o salvou. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defendem. Provém e vejam como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele busca proteção. Temam ao Senhor, seus santos todos, pois não existe penúria para os que temem. Os leãozinhos sentem necessidade e passam fome, mas nada faltará para os que buscam ao Senhor. Tudo lhes irá bem. Venham, filhos, preste atenção, eu vou lhes ensinar o temor do Senhor. Qual é o homem que não deseja a vida e não ama os dias da própria vida para ver a felicidade? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Palavra de Deus, Efésios 2, 1 ao 7, na página 24. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. No passado, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder dos ares, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, fazendo as vontades da carne e seus impulsos, e como os demais, éramos por natureza filhos da ira. Deus, porém, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, Deus deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça, e com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, a fim de nos mostrar, nos tempos que virão, a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui eu vou deixar algo aqui, ó, quando ele diz a sua extraordinária riqueza da sua graça, a fim de mostrar nos tempos que virão. A todo tempo, se nós não sairmos dessa graça, dessa conexão com o nosso Deus, por meio do Espírito Santo, deixar e permitir que Ele nos deixe que essa intuição que é dele, que vem por meio dele, e sempre por meio dele, atue em nós, nós passaremos por tempos difíceis de uma maneira mais clara, sem dor, sem medo, sem agonia, como foi a nossa pandemia. Muitos entraram em estado de medo e agonia tão profundo que fizeram com que a doença se instalasse nelas e assim a vida fosse ceifada. Isso é o poder do medo em cada um de nós. Perseverar nessa oração, nessa devoção, é que vai fazer com que o medo não se instale, porque você já sabe que Deus está olhando e cuidando de vocês. Quando eu digo, e muitas pessoas não conseguem entender, como a pandemia foi tão bom para mim. Para mim foi bom. Eu sei que aconteceu muitas coisas, é lógico que eu tenho compaixão disso tudo. Eu sei que o mundo viveu coisas muito difíceis, que foi perder muitas pessoas. Mas acreditem, isso nunca deixou de acontecer e não parou de acontecer agora. Essas mesmas pessoas que morreram durante a pandemia continuam agora tendo novas pessoas morrendo de variadas doenças, mas ninguém mostra quantas pessoas estão falecendo. E é isso que nós sentimos tanto durante a pandemia e neste momento agora não sentimos nada. E deveríamos estar lembrando de muitas pessoas que ainda estão partindo o tempo todo. Então, é a forma como uma notícia entra dentro de mim que me faz ir ao estado de medo. E quando nós temos dentro da palavra de Deus que Ele está sempre nos cuidando, nos auxiliando e nos protegendo, independente de você querer ou não, Ele está. Mas é você que não está vendo o que Ele está te oferecendo. É você que não abre essa porta para que Ele entre, porque o tamanho da minha devoção, tamanho de Deus dentro de mim, ninguém pode construir, apenas Deus. E se eu tenho essa consciência que apenas Deus pode construir isso dentro de mim, com a minha permissão, eu agora preciso olhar para quem? Para mim. Como eu olho para Ele? Como eu tenho uma devoção com Ele?
Qual é a forma que eu me conecto profundamente? Como eu busco por isso? Porque sou eu quem estou buscando. Eu busco essa devoção, esse encontro com Deus. Ninguém me dá. Nada me vem de graça. Ele me deu exatamente aquilo que todos desejam, que é a liberdade. E eu tendo essa liberdade, o que eu faço com ela? Qual é a decisão que eu tomo? Entendendo que toda decisão, independente de eu significar como boa ou ruim, vai ter consequências. E aqui inicia o quê? Uma grande meditação para que a gente possa refletir, ter uma reflexão sobre todas essas coisas. E aqui nós temos a meditação. Ó. Como é grande a indulgência do Senhor! Ele nos envolve com a abundância do seu favor e da sua bondade, a ponto de querer que, ao elevarmos a Deus a nossa oração, chamemos Deus de Pai, de modo que, assim como Cristo é filho, nós também sejamos chamados de filhos de Deus. Se o próprio Cristo não nos tivéssemos permitido orar dessa maneira, nenhum de nós ousaria pronunciar o nome de Pai. Por isso, devemos saber e lembrar que, se dizemos que Deus é Pai, precisamos agir como filhos, filhos de Deus, para que, do mesmo modo que nos alegrarmos de Deus Pai, Ele também se alegre de nós. Vivamos, pois, com templos de Deus, para que se note que Ele habita em nós, para que a nossa ação não seja indigna do Espírito, para que nós, que começamos a ser celestes e espirituais, não pensamos e pratiquemos o que não é celeste nem espiritual. Pois o Senhor Deus mesmo disse: Eu glorificarei os que me glorificam e desprezarei os que me desprezam. O bem-aventurado apóstolo, também nas suas epístolas, nós sois vossos, fostes comprados por um grande preço, glorificai a Deus e levai-o no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. E aqui a gente tem essa consciência do quanto a nossa oração está agindo na nossa vida. E que possamos observar um pouco mais profundamente o quanto Deus quer agir, mas somos nós que não permitimos. Então, iniciemos a ladainha. Na página 11, a ladainha de São Miguel Arcanjo. Mas antes eu vou fazer algo que ontem o padre fez, antes de iniciar a ladainha, que foi a consagração de São Miguel. Então, está na página 15, tá bem? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória de Deus, do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. Eu ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo, como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa,
lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Iniciemos com a ladainha de São Miguel Arcanjo, na página 11. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento de vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Então, rezemos um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Gabriel Arcanjo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um Pai Nosso em honra a São Rafael Arcanjo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 3 Ave Marias em honra à Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males. Nós todos que recorremos a vós com confiança, fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus eterno todo-poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolhestes para príncipe de vossa igreja o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos para a página, lá no finalzinho, 141. Oração à Rainha dos Anjos. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente enviai as legiões celestes para que, sob vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Novamente, na página 16, a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E mais um dia, nós concluímos o nosso terceiro dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. E para finalizar o dia de hoje, eu vou trazer um texto que também, novamente, está no livro do ano passado, que é um texto do Papa Francisco.
A oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da igreja teve uma oração confortável. Sim, podemos rezar como os papagaios, blá, 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 mas isso não é oração. A oração certamente concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil e por isso fugimos da oração. Cada vez que a queremos fazer, de repente nos lembramos de outras atividades, que naquele momento parecem mais importante e urgente. Isso acontece também a mim. Vou rezar um pouco e não devo fazer isso e aquilo. Fugimos da oração, não sei por quê, mas é assim. Quase sempre, depois de termos adiado a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez tenhamos desperdiçado tempo. O inimigo engana-nos desse modo. Todos os homens e mulheres de Deus relatam não só a alegria da oração, mas também o desconforto e o cansaço que ela pode provocar. Por vezes é uma luta difícil respeitar os tempos e as formas da oração. Aqui eu vou só dar uma puxada sobre esse relato, que, por exemplo, quando eu faço a quaresma, isso ano passado para mim foi muito difícil. Teve dias muito difíceis de fazer a leitura, e eu estava fazendo, eu lembro que eu estava num presencial até. Isso deveria ser a leitura 4 horas da manhã. Tinha dias que me faltava ar. Tinha dias que eu não conseguia pronunciar a palavra. Tinha dias que a palavra não queria sair. Era com muito esforço e dificuldade que eu a fazia. E isso é real. E se vocês tiverem essa consciência, vocês vão perceber o quanto a oração ele está trabalhando ao mesmo tempo o seu movimento interior. E se todo mundo soubesse que a oração é um poder, um grande terapeuta acontecendo aqui dentro de você, é como você estivesse cuidando, curando as suas próprias mazelas. Esse é o poder da oração. Ele tem um poder terapêutico que move pelo poder do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. E assim, seria esse terapeuta que nós poderíamos ficar 10 anos, 15 anos, 7 anos fazendo terapia, indo no consultório de alguém dizer coisas nos quais, se eu fizer a oração, era nesse lugar que eu deveria ser, uma vida de oração. Para que eu busque uma terapia apenas como algo complementar a isso, como algo que vai apenas me ajudar em pequenas coisas e não ser aquela que vai conduzir a minha vida. E se eu não for na terapia, minha vida não funciona. Esse é o poder que eu dou a outra pessoa. E sendo que esse poder deveria somente estar com Deus. E vamos dar continuidade aqui, ó. Alguns santos levaram-na a cabo durante anos sem experimentar qualquer gosto por ela, sem se perceberem da sua utilidade. O silêncio, a oração, a concentração são exercícios difíceis e, por vezes, a natureza humana rebela-se. Preferiríamos estar em qualquer outra parte do mundo, mas não ali, naquele banco da igreja rezando. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil e por vezes procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. Há momentos da vida de fé
que são obscuros, e por isso alguns santos os definiram como a noite escura, pois não se sente nada, mas eu continuo a rezar. O catecismo enumera uma longa lista de inimigos da oração, aqueles que tornam difícil de rezar, que põem dificuldades. Alguns duvidam de que a oração possa realmente alcançar o Todo-Poderoso. Por que Deus permanece em silêncio? Se Deus é onipotente, poderia dizer duas palavras e pôr fim à história. Perante a intangibilidade do divino, os outros suspeitam que a oração é uma mera operação psicológica, algo que pode ser útil, mas que não é verdade, não é verdadeiro e nem necessário. Poder-se ir até ser praticante sem ser crente, e assim por diante, muitas explicações. Contudo, os piores inimigos da oração estão dentro de nós. O catecismo os designa assim: desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores. Alegria, a gratuidade da oração. Trata-se claramente de uma lista sumária que poderia ser enumerada e aumentada. O que fazer no tempo da tentação, quando tudo parece vacilar? Se olharmos para a história da espiritualidade, vemos imediatamente que os mestres da alma foram muito claros sobre a situação que descrevemos. Para superá-la, cada um deles ofereceu alguma contribuição, uma palavra de sabedoria ou uma sugestão para enfrentar tempos carregados de dificuldade. Não se trata de teorias elaboradas, não, mas de conselhos nascidos da experiência que mostra a importância de resistir e perseverar na oração. Seria interessante rever pelo menos alguns desses conselhos, porque cada um deles merece ser estudado em profundidade. Por exemplo, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são um livreto de grande sabedoria, que ensina como pôr a vida em ordem. Faz-nos compreender que a vocação cristã e militância é decisão de estar sob a bandeira de Jesus Cristo, e não sobre a do diabo, procurando praticar o bem até quando se torna difícil. Nos tempos de provação, é bom lembrar que não estamos sozinhos, que alguém olha para nós e nos protege. Até Santo Antão Abade, fundador do monaquismo cristão, enfrentou momentos difíceis no Egito, quando a oração se tornou uma dura luta. O seu biógrafo, Santo Atanásio, bispo da Alexandria, narra que um dos piores episódios aconteceu ao santo eremita por volta dos 35 anos, a meia-idade que para muitas pessoas comporta uma crise. Então ficou perturbado com aquela provocação e provação, mas resistiu. Quando finalmente voltou a sentir-se sereno, dirigiu-se ao Senhor com um tom quase de reprovação. Onde estava? Por que não vieste imediatamente para pôr fim ao meu sofrimento? E Jesus respondeu: Então eu estava lá, mas esperava para te ver combater. Lutar na oração, e muitas vezes a oração é uma luta. Lembro-me de algo que vivi de perto, quando estava na outra diocese. Havia um casal que tinha uma filha de 9 anos com uma doença que os médicos não sabiam o que era. E finalmente, no hospital, o médico disse à mãe: Senhora, chame seu marido. E o marido estava no trabalho. Eram operários, trabalhavam todos os dias. E disse ao pai: O bebê não vai superar a noite. É uma infecção, não há nada que possamos fazer. Aquele homem talvez não fosse à missa todos os domingos, mas tinha uma grande fé. Saiu chorando, deixou sua esposa com a criança no hospital, pegou o trem, fez a viagem de 70 quilômetros até a Basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina. E lá, na Basílica, já estava fechado. Era quase 10 horas da noite. Ele agarrou-se às grades da Basílica e rezou toda a noite a Nossa Senhora. Lutando pela saúde de sua filha,
Isso não é fantasia. Eu ouvi, eu o testemunhei. Aquele homem ali a lutar. No final, às 6 da manhã, a igreja se abriu e ele entrou para saudar Nossa Senhora. Toda a noite lutou e depois foi para casa. Quando chegou, procurou a sua esposa, mas não a encontrou e pensou: ela foi embora. Não, Nossa Senhora não pode me fazer isso. Depois encontrou-a sorrindo e dizendo: mas não sei o que aconteceu. Os médicos dizem que a situação mudou e agora ela está curada. Aquele homem que lutava com a oração obteve a graça da Nossa Senhora. Nossa Senhora ouviu. Eu ouvi isto, a oração faz milagre, porque a oração vai direto ao centro da ternura de Deus, que nos ama como um pai, e quando ele nos concede uma graça, dá-nos outra. Veremos a seu tempo, mas é sempre dar-nos mas é sempre preciso lutar em oração para pedir uma graça. Sim, pois por vezes pedimos uma graça de que precisamos, mas pedimos-la assim, sem querer, sem lutar. Não é assim que se pedem coisas sérias. A oração é uma batalha e o Senhor está sempre conosco. Se no momento de cegueira não conseguimos vislumbrar a sua presença, consegui-lo-emos no futuro. Também nós um dia poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse certa vez: em verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. No final da nossa vida, olhando para trás, também nós podemos dizer: pensava que estava sozinho. Não, não estava. Jesus estava comigo. Todos poderemos dizer isto. Papa Francisco, na audiência geral de 12 de maio de 2021. Entende quando você tem dentro de você uma fé muito grande, uma confiança, uma conexão, uma única conexão que você se estabelece uma única vez, você nunca deixa de estar sendo assistido. Enquanto uma oração de um pai, de uma mãe, acontece, o milagre acontece. E naquele momento, eu nem frequentava a igreja. Eu era batizada, passei por todo o processo, ok, mas não frequentava. Aliás, não frequentava nenhuma igreja. E o que eu quero dizer para vocês, que quando o pedido é de alma, genuíno, quando aquilo é verdadeiro, quando isso você invoca dentro de você a força e o poder que isso estabelece, o céu se abre para que algo aconteça. Mas é preciso você, ter essa fé, essa oração. Eu jamais vou esquecer aquele momento. Porque na minha filha, né, nos meus braços, ela estava toda deformada, inchada de tanto remédio. E o médico não sabia, a outra médica também não. E ninguém conseguia dizer. E ele dizia: é preciso aguardar para ver o que vai acontecer. Nos exames não deram nada. Então, do mesmo jeito que chegou, partiu. E nunca mais aconteceu novamente. O médico não sabia. Os braços dela todo inchado e vermelho, como se você queimasse no fogo e ficasse roxeado. Era assim todas as juntas, todas as dobrinhas dela. E ela só tinha nem 1 ano e meio. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o tamanho da sua fé quando você pede, o milagre vem e acontece. E quando eu olho hoje a imagem de Arcanjo Miguel, eu olho a imagem daquilo que eu vi quando eu recebi a graça divina, daquele milagre de curar o que eu nem sei o que ela tinha. Mas eu, ao entrar dentro de casa, eu tinha a convicção que ela estava bem.
que a partir dali ela melhoraria. E assim foi quando amanheceu e todos os outros dias. E eu nunca mais, desde então, eu precisei dar a ela nenhum remédio forte, antibiótico, anti-inflamatório, nada disso. Até hoje, o máximo que ela pode tomar é um antitérmico e olhe lá, porque tudo isso vence na minha casa. O tamanho da tua fé é o tamanho do poder da oração que estabelece na tua vida. Não é fácil, é difícil, e vocês perceberam, até eu na leitura, muitas vezes engasgando, a voz sai rouca, e isso faz parte. E agora, um outro ponto que eu trago aqui para que vocês possam ter um momento de reflexão. Imagine nós passando por isso em nossas orações tão pequenas. Imagine o quanto é difícil para um padre fazer uma oração diante de tantas pessoas com dor e sofrimento e que vão até ele apenas para pedir, nunca para agradecer a ele. O quão é difícil e o quão ele precisa estar num bom lugar para conseguir entoar uma missa inteira. E nós nunca pensamos sobre isso. E devemos sempre entender que, assim como eu, ele é um ser humano, e assim como eu, ele passa por dificuldades, e que nós possamos sempre recordar de cada um deles em nossas orações, independente de quem seja, independente de que tenha atos falhos como humanos que nós somos, independente de deles cometerem uns ou outros cometerem algo que a gente fala que é hediondo, mas de verdade, o que eles precisam muito é de oração, porque eles vivem assim como nós, nas dificuldades, nas nossas próprias sombras, todos os dias. E assim como nós temos a dificuldade de orar, eles também a possuem. Então, que nós possamos entender e compreender sempre a humanidade, sem julgar nada nem ninguém. Porque quando nós julgamos, é porque nós desconhecemos a verdade. É só isso. A verdade sobre o outro e a verdade sobre mim mesmo. E a gente possa concluir o dia de hoje com essa reflexão, para que o nosso dia inicie com as bênçãos de Deus e que possamos também ser uma grande bênção na nossa própria história de vida, mas também de todos aqueles que estão ao nosso redor. Desejo a todos vocês um lindo e um bom dia a todos e que Deus nos abençoe e até amanhã. Perseverem nas orações, não desistam, persistam, porque aqui, neste lugar, os milagres podem realmente acontecer na nossa vida. Bom dia.